todos e a todas que estão aqui nos acompanhando em mais um programa Inclusão em Rede. Hoje, dia 28 de abril, pontualmente às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília, Curitiba com 19 graus, aqui na capital do Paraná, no sul do Brasil. Eu venho apresentar a vocês nesta tarde uma convidada especialíssima. Os convidados sempre são especiais, não é? Eu falo sempre isso. Mas cada um é especial no seu modo de ser, na sua atuação profissional, e como se comunicam com a gente, de quanto a gente gosta deles e como a gente convive com eles. E eu tenho hoje aqui uma pessoa que é minha prima. Eu falo isso com muito orgulho, que é a Simone Dalegrave Marquezine. Mas não é por ser minha prima que ela está aqui. Ela está aqui porque é uma tremenda profissional. Antes de eu continuar, me permitam fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos com algumas mechas claras, estou usando maquiagem, uso bijuterias douradas, estou com um vestido preto e cinza e estou na frente de uma parede azul marinho e de uma tela onde está escrito Inclusão em Rede, que é o nome do nosso programa. Então, a Simone Dalegrave Marquezine é psicóloga, psicoterapeuta, é mestre em psicologia. Eu vou pegar aqui uma colinha para ler o mini currículo da Simone. Se eu conseguir aqui, porque saiu do lugar. Enquanto isso, a Simone vai se apresentando, então, vai contando, Simone. Ok. Então, como a professora Leomar falou, meu nome é Simone Dalegrave Marquezine e vou aqui estrear na minha autodescrição, né, Leomar? Então, vamos lá. Eu sou também uma mulher de cabelo castanho bem escuro, quase preto, pele clara, também estou maquiada, vestida com vermelho e cinza. Também na frente aqui da nossa tela, anunciando o nome do nosso programa aqui pela Ciane. E com bastante prazer estar aqui com vocês para tentar falar de um tema que é um tema um tanto quanto polêmico, esperando aqui que a Leomar dê para vocês o nosso tema, que vai ser bem interessante. Isso. Para quem teve a oportunidade de ver o nosso convite, o tema é psicologia e psicofobia, como tratar atualmente os nossos estudantes. Os nossos estudantes e as pessoas em geral, né? Pode ser os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos alunos, ou nossos professores, ou nossos amigos, porque as questões da saúde mental, ou pior, quando envolve já uma doença mental, elas estão em todas as partes. Eu acredito que aprender um pouco sobre isso é importante para qualquer um de nós. Eu quero dizer para vocês que a Simone Dalegrave Marquezine é formada pela Tuiuti, tem especialização em psicanálise pela Universidade Federal do Paraná, especialização em psicologia analítica pela PUC, é mestre em psicologia social comunitária, tem especialização em TCC e é psicoterapeuta de adultos candidatos à cirurgia bariátrica desde 1994. Então, ela trabalha com os transtornos alimentares, mas ela é psicóloga e psicoterapeuta e psicanalista de qualquer pessoa que deseje fazer a sua terapia com ela, né? Não precisa ser só os candidatos a cirurgia bariátrica. E eu não aguento, já vou dizendo já, que ela é autora de um livro muito bom, muito legal, que se chama, empresta para mim, Simone, Comer Meditativo. É a experiência dela com os transtornos alimentares, né? Então, tirou ensinamentos aqui fantásticos e que, sabe, aquele que na prática ajuda a gente, que a gente lê e começa a colocar em prática e percebe que diferença que faz comer dentro desses parâmetros do comer meditativo. Onde vende, Simone? Bom, no momento é só através da editora mesmo, que é a editora Ítala, que é daqui de Curitiba mesmo, mas que o site está disponível aí, né, nas nossas redes sociais, na internet também. E
praticamente é um livro que ensina a comer dentro de um estado de consciência plena. Ajuda que a gente coma com todos os 5 sentidos e com toda a atenção plena no ato de comer. Porque a gente não se distraia, né? Exatamente. Tudo que a gente faz de uma maneira distraída. Até mesmo tomar banho, a gente não toma com consciência plena. É verdade. Então, pensando sempre em outras coisas. Sempre no que tem que fazer, no que deveria ter feito, e etc e tal, né? E que a gente possa ser também, fazer isso também com a nossa consciência em relação à psicofobia, né? Exatamente. A consciência plena, ela tem alguma coisa da Gestalt, né? No aqui, no agora. Ela é muito semelhante, até mesmo porque ela trabalha conceitos que vieram do budismo, né? E o budismo trabalha muito essa questão de você estar plenamente aqui, agora, porque o ontem já foi e o amanhã não veio ainda. Então, o que você tem, na verdade, é esse momento. Nós só temos esse momento que nós estamos aqui. Né? O que foi, já foi. O que virá, nós não sabemos. Então, nós temos que viver plenamente o agora, porque é o que nós temos na realidade. A realidade é o aqui. É a presidentificação, né? O conceito da Gestalt. Exatamente. Eu gosto muito da Gestalt. Isso é muito importante, porque as pessoas que sofrem, já introduzindo um pouquinho o nosso tema, né? As pessoas que sofrem psicofobia, às vezes elas se prendem a essa memória e sofrem essa memória como se elas fossem eternas e transformam isso num trauma muito profundo. Então, a importância de saber que isso pode passar e que eu posso lidar com isso de uma maneira diferente, né? Embora esse conceito seja um conceito importante para que nós, sociedade, possamos aprender a lidar com a dor do outro de uma maneira diferente, de uma maneira mais respeitosa, né? Exatamente. Vamos começar esclarecendo psicofobia, esta nomenclatura. Essa nomenclatura, ela foi transformada numa nomenclatura formal, mas ela começou apenas como um neologismo, né? Uma junção de 2 palavras. A psico, da doença psiquiátrica ou das chamadas doenças mentais, e a fobia da questão do preconceito mesmo, assim como existe a gordofobia, assim como existe a homofobia, então criou-se a palavra psicofobia, né? E essa palavra foi criada pela Sociedade de Psiquiatria, uma vez que se prestou atenção no fato de que as pessoas que sofrem de problemas psicológicos, psiquiátricos, elas sofrem e muitas vezes não procuram tratamento, não são tratadas adequadamente, justamente porque existe um preconceito social e já familiar com as pessoas que têm esse tipo de problemas, né? E até mesmo dentro da medicina que trata esse tipo de problema, existe preconceito. Os próprios médicos, quando recebem pessoas com problemas psiquiátricos, eles não sabem o que fazer com esse paciente, né? Eles têm até dificuldade em referir esse paciente, em mandar esse paciente para um psiquiatra, porque eles têm medo de perder o paciente. Se eu mandar para um psiquiatra, o paciente não vai voltar mais, vai se ofender. Não vai ao psiquiatra e não vai ao psicólogo, não vai ao psiquiatra e não vai voltar para mim, porque ele vai se ofender achando que eu chamei ele de louco. Esse é um problema terrível, né? É não ter consciência da sua condição, da sua necessidade de ajuda. Então, quanto mais a pessoa está comprometida, menos ela aceita. Sim. Inclusive porque, assim, nós temos algumas divisões, né, dentro da classificação das doenças mentais, dos problemas, eu gosto de chamar de problemas psicológico-psiquiátricos. Mais do que transtornos mentais, mais do que disfunções mentais, mais do que qualquer outra nomenclatura. Porque por que eu gosto de chamar assim, problemas psicológico-psiquiátricos? Porque são tratados pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Isso, né? Sim. Então, esses problemas, eles fazem com que a pessoa, eles são um pouco divididos entre aqueles em que o indivíduo sofre com eles e busca tratamentos e aqueles em que o indivíduo, apesar de sofrer com eles, muitas vezes eles não procuram tratamento porque eles não conseguem compreender que eles precisam de tratamento, eles projetam e qualificam o mundo como culpado do seu tratamento. Né? Esses são os mais difíceis de buscar tratamento, né? Então, se eu acho que eu estou deprimido porque o mundo é mau, eu não vou buscar tratamento. Porque é o mundo que é mau, o mundo tem que mudar. Agora, se eu percebo que eu estou deprimido porque eu sou sensível demais,
aí eu vou procurar um tratamento, porque eu preciso me fortalecer. São duas perspectivas completamente diferentes. Exatamente. Isso me fez lembrar a análise transacional. Eu sou ok, você não é ok. Eu sou ok, você é ok, que seria ótimo, né? Sim. Eu não sou ok, você é ok, quer dizer, quem tem que desaparecer sou eu. Sim, né? Pela análise transacional, eu tenho que morrer. É a posição na análise transacional do suicida. Né? Eu não estou ok, quer dizer, o mundo está bom, eu é que tenho que sair fora. E o bonito disso, né, é perceber que apesar de mudar o nome das análises, psicanálise, análise transacional, terapia cognitivo comportamental, se nós formos na base, são nomes muito diferentes, mas a essência é sempre a mesma. Claro. Que é tentar fazer com que o indivíduo dê conta das suas dores. Isso. E é interessante porque agora que o budismo veio com muita força, não o budismo como religião, mas os conceitos budistas vieram com muita força para dentro da psicologia e para as novas terapias, para as terapias contextuais dentro da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental. A base toda é como eu dou conta de mim, do outro e da realidade. Né? E como que eu posso equalizar isso dentro de mim ao ponto de sentir que, bom, eu tô aqui e eu tenho que viver com o melhor que eu posso. E que o sofrimento, ele é inerente à vida. Sim. Não há quem não sofra. Não né? é. O que há de diferença é como cada um lida com o seu sofrimento. É claro que uns sofrem mais do que os outros, é inevitável. Sim. Né? Porém, cada um vai dar conta do seu sofrimento da melhor maneira possível. Né? Então, isso que é importante na visão das psicoterapias e das psicologias em geral hoje. Sim. Né? A própria condição humana, né? Sim, é terrível. Sim, né? a condição humana. A psicanálise mostra, né, a condição humana. Exato, e aí o conteúdo do budismo vem resgatar, né? Ele fala que a vida é como uma roda de eixo torto. Então, ela vai tremer de qualquer maneira. Então, não há como não trepidar. Não há como não trepidar, todos nós trepidamos. Não há ninguém linear, não há ninguém perfeito. E se nós somos para dentro da religião também, né? A perfeição pertence somente a Deus. Isso. Então, nós todos somos imperfeitos. Como Claro. nós vamos lidar com essa imperfeição, vai depender de cada um. Sim, né? De como sim. cada um de nós vai olhar nossa natureza. Exatamente. E aí a importância do não julgamento. E aí nós entramos na questão do não preconceito. Né? Sim. Porque assim, se eu olho que eu posso trepidar, porque o outro não pode trepidar também, né? Eu posso trepidar numa área e o outro trepidar em outra área. Né? Então, essa simplicidade da alma humana de conceber que todos nós trepidamos, embora em áreas diferentes. Sim, exatamente. Bem interessante essa colocação, muito didática. Sim, Não sim, é? sim, porque Bem nós não trepidamos na mesma esclarecedor. área. Nós temos o hábito de dizer, mas se fosse eu não faria assim. Realmente, mas o outro não é você. Por isso que ele fez assim. Exatamente. Se ele né? fosse você, ele não faria, mas ele não é você. não é né? você. E você pode ser muito bom em X, ou o outro é muito bom em Y. Mas em X, ele não é. Em Y, talvez você não seja. Então, as coisas não são iguais. E aí, nós entramos um pouco para o funcionamento mental, psicológico e também cerebral de cada um. As pessoas esquecem, sabe, que o cérebro também é um órgão. E da mesma maneira que nós herdamos o jeito que o coração funciona, eu tenho problema cardíaco porque é de família. Eu tenho diabetes que é de família. Alguns problemas do cérebro também são hereditários. O cérebro é um órgão que também herda funcionamentos. E isto é fundamental, porque durante muito tempo se acreditou que a psique era dissociada do corpo. Exato. Né? A psique, o psiquismo não tinha nada a ver com o cérebro. Era como se fosse uma borboleta, como a própria palavra diz, né? Do grego, a psique é borboleta. Ela voasse por aí do nada. E não é assim. Então, tem substrato hereditário, sim. A força do DNA, né? Isso, tem substrato hereditário. Está presente. Muitas vezes se esquece disso, né? E aí vem um outro preconceito, sabe, professora Leomar? Muito sério. Quer dizer assim, mas também aquele rapaz é assim por culpa da mãe. Também. Aí já é outro extremo, né? Por culpa da mãe. Puxou o pai.
puxou o pai, e por culpa da mãe, sempre culpando a esfera educacional, né? Porque assim, nós temos que ver que muitas vezes você tem pais maravilhosos, mas o filho, às vezes, não tem um comportamento maravilhoso, porque a camada hereditária dele foi lá do avô, da avó, do bisavô, porque a herança também não é linear. Exatamente, né? Nada é linear nessa vida. Nada é linear, nada é linear. Incrível, né? mesmo, sim. É verdade. Então, temos que, antes de qualquer coisa, aceitar mais. Né? Aceitar mais. E julgar menos. E né? julgar menos. Mas você sabe, Simone, que uma coisa que tem me impressionado bastante é o aumento no número de pessoas, de alunos, estudantes, que apresentam transtornos psiquiátricos, doenças sérias, com laudos de esquizofrenias, de quadros bastante severos, bem comprometidos, e isso vem crescendo muito, cresceu muito agora, recentemente, deu até um boom. Como é que você percebe isso? Veja, nós tivemos uma situação que marcou a humanidade, que foi a situação da pandemia. Sim. A pandemia, ela serviu como um evento existencial na vida de todos nós. Para alguns, desencadeou situações da doença, né? Assim como um relógio biológico, ele pode desencadear numa pessoa o cabelo branco. Assim como um relógio biológico pode desencadear numa pessoa uma gastrite ou qualquer outra coisa, para algumas pessoas desencadeou transtornos mentais, doenças psicológico-psiquiátricas, né? Foram vários jovens que eu vi desencadeando bulimia, anorexia, ansiedade gravíssima, pensamentos acelerados e de conteúdo delirante, muito. Sem pensar até no diagnóstico, pensando nos sintomas, tá? Nos sintomas. Porque assim, nem pensei tanto assim, é esquizofrênico, não é? A gente poderia até pensar... Não importa tanto. Mas assim, que eu percebi, não cheguei a diagnosticar, mas recebi no consultório jovens com pensamentos delirantes, pessoas que tiveram os pais, as mães contaminadas por Covid, tiveram um medo patológico, inclusive, de serem contaminados, então desenvolveram até sintomas obsessivos compulsivos em relação à contaminação, né? Então, você veja quanta coisa foi desencadeada pelo evento da Covid. Paralelamente a isso, nós temos o fato de que, tendo um substrato genético, quando duas pessoas que têm psicopatologia, elas se casam, elas fortalecem essa genética para a psicopatologia. Certo. Agora, se nós não procuramos ajuda, nós não sabemos o nosso diagnóstico e nós não sabemos a probabilidade do outro ter também, nós casamos com uma pessoa desconhecida e nós não sabemos de nós mesmos, a probabilidade de proliferar isso é muito maior. Claro. Sim, entende? Infelizmente, Isso. Agora, vamos pensar nos nossos jovens, né? Sem uma visão preconceituosa. Falando dos jovens, a partir aí de uma década de maior liberdade sexual, em que o namoro foi diminuído, né? O noivado praticamente não existe, e aí o acasalamento vem muito mais rápido. Sim. As pessoas não se conhecem. Isso. Pensando no universo das redes sociais, onde as pessoas se conhecem por aplicativo. Né? Você nem sequer conhece as características da pessoa. Como é que você vai saber quem ela é, de onde ela veio, que genética ela carrega? Nem pensando na questão de julgamento, gente. Entende? Não é pensando no preconceito, é pensando no conceito, no conhecer o outro. Na realidade. Na realidade. Né? Na realidade. Né? Para que você saiba quem é a pessoa que está com você, com quem você vai fazer família. Então, essas coisas acabaram acontecendo, né? Nós até comentávamos a respeito das pessoas que vivem ali na Cracolândia. É uma coisa muito triste. E que acabam tendo filhos ali naquele ambiente. As pessoas que vão nascer ali, consequentemente, não estão procriando um ambiente saudável e nenhuma genética saudável. Né? Então, isso tende a fazer com que o número aumente muito mais. Então, nós precisamos nos conscientizar. Quem somos nós?
Né? Que genética eu trago? Que tendências eu trago? De que lar eu vim? Quais são os meus traumas? Quais são as minhas dores? E o que eu vou passar para frente? Porque às vezes eu descarrego as minhas dores nos meus filhos. E eles vão levar isso para frente. Sim. Né? E aí a gente vai entrar na relacional, na sistêmica, Isso, né? Que são outras linhas de trabalho. Isso. Esses comportamentos acabam se perpetuando. Se perpetuando, né? Exatamente. É bastante complexo, né? Tudo isso. Além de tudo, as questões sociais mesmo, né? Perda de emprego, dificuldades financeiras. São muitos os fatores, né? Que envolvem essa época difícil que se está vivendo. E puxando mais um pouquinho ainda, quando você fala do aspecto educacional, vamos pensar que esses jovens hoje que vão para dentro de uma universidade, que vão dentro de uma rede de ensino, eles estão altamente ansiosos com a questão do trabalho, porque não existe mercado de trabalho para todo mundo. Também isso. Né? Então, eles vão para uma formação sem a garantia. Nós, antigamente, nós tínhamos um diploma e nós sabíamos que nós íamos ter um emprego. Sim, claro. Né? Hoje, todos têm diploma e não têm trabalho. Exato. Não tem emprego, não sabe se vão conseguir seu ganha-pão. Sim. O indivíduo que está ao lado é concorrente, não é colega. É verdade, não é colega. É uma insegurança muito grande. Muito grande. Isso, é um ambiente de paranoia e de ansiedade muito grande. Né? Então, isso instiga no indivíduo a situação de fuga e luta o tempo todo. Fuga e luta. Olha só. É salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Por isso são tão importantes, né, esses aprendizados, esses conceitos, mesmo espiritualistas, que colocam a pessoa num eixo, né? Quando a pessoa tem a sua espiritualidade, tem as suas crenças, os seus valores, né? Para a gente conseguir se recompor de tantas adversidades, sem perder a razão, sem perder o juízo. Sim, até porque assim, os conceitos, seja lá qual for o aspecto religioso, qualquer religião ou qualquer conceito espiritual arranca você do teu egocentrismo. Isso. E faz com que você enxergue um pouco o outro e faz com que você enxergue o mundo como algo não tão ruim quanto que se quer supor hoje em dia, né? Porque se você liga os meios de comunicação, você só... Impraticável. Impraticável. O mundo é mau e o ser humano é mau o tempo todo, né? Até mesmo porque a tendência do nosso cérebro é prestar mais atenção naquilo que é ruim. Sim. Porque lá de trás, dos nossos ancestrais, nós tínhamos que estar atento aos perigos para nos preservarmos, né? Sim. Então, o nosso cérebro tende a olhar mais para aquilo que é perigoso. Então, a paranoia nossa já está ali, né? Por uma questão de sobrevivência. Isso. Né? Lá atrás, na pré-história, ninguém ficava procurando flores. As pessoas ficavam tentando fugir de monstros. Então, o nosso cérebro já está ligado para isso. Exatamente. É um agravante. Um agravante, né? Da nossa condição. Da nossa condição como seres humanos, como animais. Como animais. Como animais. Então, na educação, nós temos uma diferença de conceituação ou de entendimento, digamos assim, que a pessoa com uma doença mental, hoje, na educação, ela é considerada, ela é vista como uma pessoa com deficiência, né? Então, como todas as pessoas com deficiência têm direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao esporte, à cultura, ao lazer, essa pessoa com essa deficiência mental, como está sendo chamada hoje por Gugel, começou a usar essa nomenclatura, e Sasaki, deficiência psicossocial, essa deficiência, ela está dentro das instituições de ensino. E não é como alguns pensam, que simplesmente pode dizer, não, você não tem condições de estudar, né? Você vai para casa se tratar, depois você volta. Não podemos fazer isso, porque é um direito da pessoa com deficiência, de todas as naturezas de deficiência, elas têm direito à educação. Então, nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas
E não só os professores, os psicólogos, mas os que convivem com essa pessoa. Né? Sim. Porque a gente tem casos, às vezes, dos próprios colegas ficarem temerosos àquela pessoa que apresenta um comportamento diferente e dizer, não, eu não quero ela na turma, eu vou sair, porque eu não quero essa pessoa, ela pode me agredir. Né? Quando, às vezes, como eu tive um caso de uma aluna que eu atendi, já uma senhora, ela tinha filhas adultas, até uma estudando psicologia. Quando ela me conheceu e que eu atendi e conversei com ela, ela me disse assim, ai, que bom, agora eu não tenho mais problemas, porque quando eu não me senti bem, eu venho aqui conversar com você. Então, ela encontrou alguém que a ouvia, né? E que a ouvia com respeito, com credibilidade, e para ela isso ficou resolvido, o que ela não conseguia na sala de aula, em que as pessoas riam do comportamento dela, ou agrediam, ou pediam para se retirar, até como uma vez aconteceu. Então, isso, eu acho que nós temos que começar a batalhar nesse sentido, né? Sim, a sociedade, né? A sociedade, Nós estávamos conversando antes, você falava na educação, na psicologia da educação, não é? Isso. E que desapareceu realmente o sentido da solidariedade. Da solidariedade. Até não se ouve mais falar em solidariedade, né? Não se ouve. Fala muito em empatia e a gente percebe que as pessoas muitas vezes nem sabem o sentido verdadeiro de empatia, falam assim de uma forma leviana. E a questão da compaixão, que também é um conceito muito profundo que muitas pessoas equiparam a sentir pena, né? Exatamente. Como se fosse um sinônimo. E não é. Nem a empatia, nem a compaixão tem esse sentido de sentir pena, mas a solidariedade, ela traz um conceito muito importante, que é justamente considerar o outro um igual a você, né? E isso é muito importante, porque na medida em que eu considero o outro um igual e digno das mesmas coisas que eu torno as coisas na horizontalidade, né? Eu não tenho essa hierarquia de olhar o outro de cima para baixo. Sim. Então, isso é muito importante entre as pessoas que estão, por exemplo, dentro de uma sala de aula. E isso que você pontuou é muito interessante, né? Porque nós teríamos, basicamente, uma concepção de um cérebro, de 3 cérebros em um, né? Então, nós temos um cérebro que é reptiliano, um cérebro que é mamífero e um cérebro que é mais humano. O que atribui significado para as coisas é o nosso cérebro humano. Mas nós temos um outro cérebro que é mamífero, que é igualzinho ao animalzinho. Quem tem um animal de estimação sabe. Né? Provoque um animal para ver o que acontece. Ele vai te morder. Sim. Agora, se um indivíduo que já é considerado diferente está num grupo e está se sentindo provocado o tempo todo, porque está sofrendo bullying, porque estão tirando sarro da cara dele, porque estão rindo da cara dele, não quer que ele fique agressivo? Como assim não vai ficar agressivo? Isso mesmo. Como que não vai? Como que ele não vai reagir? Sim. Né? Sim. Se ele está percebendo que as pessoas estão por trás dele. Exatamente. Não é verdade? Vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Então, veja, o exemplo que você deu é muito importante, porque no momento em que você acolheu essa pessoa como outra igual, num princípio de solidariedade, ela também ficou igual, se comportou como uma pessoa igual. Exatamente. Né? Agora, o que nós temos que tomar cuidado é quando o outro enxerga o mundo como não igual, enxerga o mundo como vilão e se vitimiza, e aí, assim, todos que podem estar acima de mim são maus. Então, a instituição é má, a instituição está me tratando mal, os amigos são todos maus, e aí nós também temos que tomar cuidado. Temos que aprender a colocar para essa pessoa que nós a entendemos e a compreendemos, porém, todo e qualquer ambiente tem regras e leis. Todo e qualquer ambiente, todo. Desde o ambiente religioso, desde o ambiente de casa, desde o ambiente, até o semáforo é uma regra e uma lei. E que se você desrespeita, você é atropelado. Isso. Né? Então, certo. Tudo tem regras e leis. E que se a pessoa não consegue se inserir em regras e leis, ela daí realmente não pode participar desse ambiente. Exatamente. Porque até no presídio tem regra e lei. Tem um código de ética. Tem código de ética. Se não seguir, cortam o pescoço. Exatamente. Não tem jeito. Então, todos os ambientes
Tem, faz parte da polis, né? Da formação, da integridade, da convivência humana. Sim, com certeza. Mas essas pessoas que estão comprometidas psiquicamente, psicologicamente, o pior é que elas não têm esta consciência, digamos assim, né? Por mais que você explique a ela, ela refuga, ela vem com aquelas ideias repetitivas. Porque aí justamente vai para o nível do cérebro, daquele terceiro cérebro, do cérebro humano. A retórica que ela cria, a história que ela cria é: o mundo está contra mim. A janela perceptiva pela qual o óculos que ela usa é o óculos do mundo está contra mim. E isso é muito difícil de desfazer. Então, realmente, essas pessoas, muitas vezes, elas não aceitam o tratamento porque elas têm certeza absoluta de que a verdade está com elas. Quando nós, que somos um pouquinho mais, digamos assim, temos um pouco mais da percepção da realidade interna, de que podemos estar enganados, né? Porque nós todos nos questionamos. Não, eu posso estar enganado. Claro. Esse é o princípio básico, né? Da pessoa que está na convivência com o mundo. Não, eu acho isso, mas eu posso estar enganado. Sim, né? Com certeza. Essas pessoas, elas não se questionam, elas estão o tempo todo com certeza absoluta, né? Ontem mesmo eu via uma live com o presidente da Sociedade de Psiquiatria, em que ele falava que alguns transtornos, eles são muito difíceis, e alguns muito difíceis até porque podem não ter cura. Alguns desses transtornos são transtornos de personalidade, principalmente transtorno de personalidade antissocial, antigo psicopata, sociopata, né? São os piores. Que são os que... Esses podem ter, às vezes, comportamentos agressivos, violentos, né? Mas ele deixou muito claro que a maioria das pessoas que têm comportamentos violentos sociais, desses que acabam cometendo grandes crimes, em geral, não tem diagnóstico. Pois é, né? Não tem diagnóstico. Então, você sabe esse medo que nós temos é um medo infundado. Infundado. Você me fez lembrar agora de um livro de um amigo nosso, até professor aqui da Uninter, não sei se ainda que é o Carlos Roberto Bacila. Conhece? Ele é um doutor em Direito e a tese de doutorado dele foi Preconceitos, Estigmas. Então, é muito interessante, porque logo no começo ele coloca algumas fotografias e ele pergunta para você ver quem você acha ali que deve ser um psicopata, né? E as respostas são absolutamente o contrário. Os mais perigosos eram vistos como pessoas de muita bondade, respeitosas. Porque a capacidade de sedução, a lábia, a sedução, a postura, a capacidade de te envolver do psicopata, até mesmo o bipolar tem isso um pouco, né? Eles são muito sedutores, então a gente se engana muito, e às vezes aquele que você acha que é do mal é simplesmente alguém surrado pela vida. É alguém que tomou muito sol, trabalhou na roça, é um indivíduo do bem, ele só foi maltratado pela existência, ele é um indivíduo dócil. Então, como a interpretação, né, do comportamento de uma pessoa pode ser equivocada. Sim. Não é? Sim. Você vai falando e eu vou lembrando aqui de passagens que eu acho interessantes. Eu tinha uma intérprete de Libras do setor, do Ciane, ela casou, foi morar nos Estados Unidos. E um dia o pai de um aluno, cursando universidade, chegou e disse: olha, eu vim reclamar da intérprete tal, porque ela pegou meu filho pelo braço, ela foi super agressiva, o filho surdo, e ele era um pai super protetor. Aí, quem foi? Quando ele me disse o nome dela, eu disse: não pode ser isso. Mas vamos chamá-la. Ela vem aqui, nós vamos conversar. Aí ela chegou. Quando ele falou, ela disse: não, é que eu trabalhei na roça minha vida toda, eu tenho a mão pesada. E eu fui pegar nele para dizer: vamos ligeiro. Exatamente. Se veja, ela
Eu trabalhei na roça, tinha as mãos pesadas e foi interpretado como um comportamento agressivo. Sim. Né? Porque a gente não se detém em olhar melhor, né? À luz de uma realidade, não daquilo assim como assim, nós sabemos que determinadas línguas são mais duras, né? Os descendentes de alemão, os gregos têm uma fala pesada. Isso. Então, dependendo da descendência de cada um, você vai ter um tom de voz ou uma expressão corporal. A expressão corporal, ela fala muito, eu sempre tive uma expressão corporal mais impulsiva. Eu fiz dança, eu fiz teatro, então é outro tipo de expressão corporal. Sim. Você pega uma pessoa mais dócil, mas vai ter uma outra expressão corporal, uma outra impostação vocal. E o sangue quente do italiano, né? Como diz uma amiga minha, a gente já vai vomitando talharim. Eu não posso falar nada, que eu sou italiana com árabe, então italiano com árabe é pior ainda, né? Eu sou suspeita. Mas assim, isso leva a gente a ser mal interpretado às vezes, como agressivo, violento, assim como o dócil demais também engana, traz aquela, né? Antigamente, minha mãe sempre fala de uma expressão antiga que você fala, né? A brasa encoberta. Isso, a brasa encoberta. O fio desencapado. Isso. Então, são expressões que se usavam para falar, né? Agora, o que é importante de tudo isso? O quanto há de intenção no comportamento, o quanto há de consciência nesse comportamento e o quanto há de tentativa em conter o meu impulso, né? Isso também foi algo muito comentado, porque algumas pessoas, elas são semelhantes, mas umas têm consciência, outras não, do que estão fazendo. Né? Sim. Então, eles estavam falando muito da questão, por exemplo, do assédio moral, do assédio sexual, e do quanto isso hoje está proliferado. Hoje nós estamos um pouco engessados e com dificuldade de expressão, porque nós temos medo de sermos mal interpretados. Né? Também. E o quanto isso está difícil, porque a tal da espontaneidade, que era tão trabalhando no psicodrama, nossa, era tão lindo, nós éramos tão estimulados a nos expressarmos, a soltarmos nossas amarras e soltarmos. Hoje nós temos um pouco de dificuldade, nós estamos nos encoraçando novamente. Por essas razões, por essas razões. Uma época tão difícil. De se viver, é verdade. Difícil. Uma ocasião eu perguntei para um grande professor meu lá da Tuiuti, o professor Lomba. Conheceu o Lomba, meu professor. E eu disse, professor Lomba, se o senhor pudesse dar uma característica de uma pessoa muito saudável mentalmente, qual você daria? Ele me disse assim, de chofre: espontaneidade. Exato, que é o princípio do psicodrama, né? Exatamente. O psicodrama, o indivíduo mais saudável é aquele mais espontâneo. E hoje a gente tem essa dificuldade, porque a pessoa muito espontânea, ou ela chama muita atenção, né? Ou ela pode incorrer em algum problema verbal ou gestual. Ela pode ser pré-julgada, mal julgada, mal interpretada, processada. Então, hoje nós temos que tomar cuidado. É a condição humana. A condição humana. Então, você sabe que esses dias eu recebi o laudo de uma aluna, de um médico psiquiatra do ano de 2020, e ele dizia assim, em caminho para internação psiquiátrica. E ela nunca foi internada. Então, muito disso tem a ver com aquele movimento antimanicomial. Né? Como é que você vê isso? Olha, chama-se até luta, né? É uma luta que eles têm. Eles têm uma luta antimanicomial por vários motivos. Antigamente, os manicômios... Vamos lá para a história. Bem lá atrás, né? E você tem conhecimento disso, antes do Pinel, que é um nome famoso, porque o Pinel foi responsável justamente por separar os criminosos dos chamados doentes mentais. Porque antigamente isso era um pacote só. Era criminoso com doente mental, com pessoas com depressão, com pessoas com... Então, assim, as pessoas eram todas misturadas, ou seja, não, incomodou a sociedade e ia tudo para o mesmo galpão. Né? Então, separaram e aí começaram a tentar dar um tratamento mais digno para as pessoas que tinham problemas, deficiências mentais, e os criminosos eram separados. Depois, nós começamos a ver que incomodou a família, não sabiam tratar, não tinham como fazer...
era o louquinho da família, botava no porão ou então mandava para o hospital psiquiátrico. Então, esse movimento todo antimanicomial, ele veio justamente para essas pessoas que eram abandonadas. As famílias abandonavam e o indivíduo ficava lá morando no hospital psiquiátrico, né? Esquecidos lá. E até se compreende, né? Nós temos trabalhos maravilhosos feitos pela Anísia da Silveira, né? Maravilhosos. Engenho de Dentro, o Museu do Inconsciente, mas muitos daqueles pacientes eram pacientes abandonados que moravam lá. Sim, que eles resgatavam, né? Que eles resgatavam e ficavam morando. Então, para parar com esse abandono dessas pessoas que eram abandonadas, então, que cada família passe a readotar o seu familiar e passe a cuidar do seu familiar. Que problema nós temos? Nós temos um problema que, assim, que em geral esta família também não é saudável. Entende? Sim. E que essa família que deveria ministrar medicações para deixar esse indivíduo o máximo possível dentro do controle comportamental, não tem condições nem sociais, nem culturais e nem mentais para manter o seu indivíduo dentro de condições de convívio. E uma outra informação que eu também não sabia é que as farmácias populares, elas não distribuem medicações psiquiátricas. Entende? Que não tem condições financeiras. Exatamente. E os remédios com menor nível de efeitos colaterais são os mais caros. Nós temos remédios que custam 600, 700 reais. Exato. Né? Quer dizer, o indivíduo ganha lá um salário mínimo, ele vai botar todo o salário mínimo dele. Raramente o indivíduo toma um remédio só. Então, 2 caixas de remédio foi o salário, ele não vai comer. Claro. Né? Não dá. Como existe aquela piada, olha, você toma o remédio depois do almoço. Bom, doutor, depois do almoço, então não vou tomar o remédio, porque eu não almoço. Né? Então, ou eu almoço, eu tomo remédio. Ou almoço, eu tomo remédio. Então, o senhor tem que definir aí a coisa. Né? Então, assim, essa é uma questão muito delicada. Muito e sério. aí já vem um preconceito do próprio sistema, do nosso sistema governamental. Sim. Em relação às questões, né? É cultural mesmo. É cultural. E mostra o nosso medo. Porque a sociedade tem medo das pessoas que não funcionam como ela. Exato. Então, se você diferentes. Exatamente. Se você funciona Isso é uma analogia às deficiências. Exatamente. Né? Então, sim, se você é diferente de mim, eu tenho medo de você, eu te tranco lá, ou então eu te qualifico de alguma coisa que pode me agredir, então eu vou te expelir. Entende? Né? Você é algo a ser expelido de mim. Né? Eu não quero dentro de mim. Faz uma cirurgia e tira. Né? Então, vamos tirar da sociedade essas pessoas. Então, em função disso, o trabalho é de psicoeducação. O trabalho é nosso, dos educadores e dos psicólogos, de mostrar que essas pessoas, elas não são assim tão terríveis quanto parecem, e na medida em que elas se sentirem acolhidas, elas vão ter um comportamento melhor. E assim foi com todos os preconceitos, né? À medida em que a gente aceitou os homossexuais, eles passaram a ser como nós, e tudo bem. Entende? A partir do momento que a gente aceita as pessoas diferentes, elas são como nós e tudo bem. Sem grandes escândalos, gente. Sem precisar colocar um contra o outro. Porque eu acho que o grande problema desses movimentos é colocar um contra o outro. Sim, com certeza. Porque daí incentivam. Porque daí eu não posso falar que teu celular é preto, que eu estou sendo preconceituosa. Isso é muito, muito, muito perigoso. Entende? Exatamente. Isso é perigoso. Isso só incentiva essa briga, essa parcialidade, né? Aí a gente não tem a solidariedade, a gente não tem um mundo de igualdade, a gente está de novo estimulando as diferenças, né? É justamente tornar tão igual ao ponto de não precisar existir esse escândalo em torno da questão, né? Exatamente, é o que a gente vê, né? E aí é isso mesmo que você está colocando. Inflama, né? Inflama, claro, é um universo tão complexo, né, Simone? Sim. Tão complexo, a gente vê assim todo tipo, aqueles que são agressivos, aqueles que são mais encolhidos, os deprimidos, que às vezes tentam suicídio. Sim. E todas essas extremidades do comportamento estão também nas instituições, né? Além do que, fora das instituições, estão vindo
para dentro delas para cometer aqueles Sabe que crimes terríveis. você me fez lembrar uma frase que eu sempre escutava e sempre escuto de um grande psiquiatra que eu admiro muito, que é o Dr. Carlos Harmat, e ele sempre dizia, né? Aliás, é uma frase que ele repete de um outro autor, eu não sei citar o autor, eu não cheguei a esse nível de sabedoria, mas ele sempre repete, ele diz, né? A psicopatologia não cria nada de novo. Ela só aumenta ou diminui o que já é natural em nós. É verdade. E é como a natureza, né? Você pega assim, por exemplo, uma maçã. A maçã pode vir aumentada, diminuída, mais vermelha ou menos vermelha. Pode vir mais doce ou menos doce. Sim. Mas ela vai variar em cima daquele mesmo formato. Exatamente. Né? Todos nós temos dias ruins, em que a gente não está afim de acordar, um dia melhor, que a gente está mais alegre. Então, a psicopatologia, ela vai exacerbar isso, ela vai caricaturar o que todos nós temos. E talvez por isso nos assuste. Com certeza. A questão antimanicomial, também eu lembro de alguns professores na faculdade dizendo assim, se a família cria o seu louco, ou a sociedade criou o seu louco, que aguentem. Não mandem para o hospital, que aguentem. Então, há esse sentimento, assim, acho que até de uma certa revolta com as famílias. Mas é que daí tem toda uma visão da concepção social, que é assim, a sociedade cria a doença. Então, se a sociedade cria, aí a concepção da social comunitária, né? Sim. A visão da social comunitária é que a doença é produto da sociedade. Isso. E aí, então, se a sociedade criou a doença, então a sociedade deve aguentar. Então, a sociedade também criou o criminoso. Né? Então, por exemplo, como disseram, né, naquele ataque que houve à escola em Santa Catarina, aquele rapaz que entrou e matou as crianças é produto da sociedade. Né? Então, Sim. ele seria produto de uma sociedade, então a sociedade teria que aguentar. Que aguentá-lo no Isso seu é uma meio. Isso é uma visão. A visão biológica e hereditária é a visão inversa. Ou seja, nós temos um substrato orgânico para a psique e a criação, por exemplo, de gêmeos idênticos, criados separados, em ambientes separados, mostra que o grau da doença pode ser diferente. Uns ficam mais doentes, menos doentes, dependendo do ambiente, mas a doença acaba aparecendo. Então, tem um substrato genético, né? O ambiente interfere, sim, pode minimizar ou tornar maior, porém, o ambiente realmente interfere, mas existe um substrato genético, né? O teu olho pode ficar, a tua pele pode ficar mais morena ou menos morena se você trabalhar no sol, se você trabalhar num ambiente fechado, mas se você tem pele branca, a tua genética de pele branca vai ser clarinha. Vai ser esta. Com certeza. São essas variações, né? Então, o antimanicomial, essa luta, não está trazendo bons resultados. Eu tenho escutado severas críticas. Essa moça, por exemplo, que teve o diagnóstico e o laudo para internação psiquiátrica, né? Ela não tem um hospital psiquiátrico para se internar. São os hospitais gerais. Os hospitais gerais não internam, não tem equipe, não. Eu acho que isso também é uma falha, porque, por exemplo, quando você pega um hospital como era o modelo, você fez estágio em hospital psiquiátrico, né? Eu também fiz. Eu ainda da Luz. Eu fiz um manicômio judiciário. Que ótimo. E fiz também no Hospital Pinel, que ainda existia na época, né? Mas depois, hoje nós temos clínicas de tratamento. Sim. Tá? Elas têm clínicas, a maioria vinculadas a convênios, tá? Mas essas clínicas, elas não são dentro daqueles modelos antigos dos hospitais, tá? Essas clínicas são um pouquinho mais complicadas, elas têm que ser encaminhadas através de avaliações para que sejam pedidas, etc. e tal. Se a pessoa não tem convênio, ela raramente vai conseguir ter Exatamente. E os CAPs? Existem os CAPs? Existem os CAPs. Mas parece que a capacidade de atendimento dos CAPs ainda é muito inferior do que a demanda, né? Muito inferior do que a demanda. Então, você veja que complica realmente, né, para o atendimento na área de saúde dessas pessoas. Sim. Né? Sem contar os fatores estressores, né? Se a gente for pensar, população de rua. Sim. Quantos desses podem ter problemas da área psicológica psiquiátrica? Muitos. Muitos.
Quem sabe a maioria. Quem sabe a maioria. Que nós sabemos que, por exemplo, em surto maníaco, uma pessoa sai catando lixo e pode ser tranquilamente confundido com um morador de rua. Uhum. Né? Exatamente. Sai como andarilho e não volta mais. Né? Então, é um mendigo ou é uma pessoa em surto maníaco que não foi tratado? Então, essas confusões, essas dificuldades da gente saber quem está recebendo realmente atendimento, né? O problema é que do jeito que estava sendo feito também não estava bom. Sim. Né? Não bastava pegar uma pessoa como essa que você recebeu, trancafiar dentro de um hospital, né? Fazer como fazia antigamente, gritar grupo de 8, enfaixar, trancar dentro do quarto. Que horror. Né? E se você não se comportar como tem que comportar, não vai ser solto daqui. Sim. Que era quase uma medida de punição. Era, né? Era quase um presídio, Era né? quase um presídio. Vai ficar aí. Vai ficar pessoas aí. que entravam e morriam ali. Sem um atendimento, sem Não havia família. Dignidade. Não, nenhuma. Né? Não havia compaixão, não havia empatia, não havia dignidade, não havia né? Nada. É uma situação muito triste. Era né? triste. Por isso que eu sempre que vejo uma pessoa nessas condições, eu sinto realmente compaixão, né? Eu sei que eu posso ser igual a ela, posso ficar do mesmo jeito que ela, graças a Deus não estou, mas sinto compaixão por essa condição, né? Por essa situação humana que chega a esse ponto, a esse sofrimento. Então, Leomar, eu vou te confessar uma coisa aqui agora que é bem interessante. Desde os meus 10 anos de idade, eu me questionava quando eu via uma pessoa na rua assim, eu dizia, o que aconteceu com essa pessoa? Porque ela nasceu como um bebê como eu, ela teve mãe, ela comeu, ela cresceu, e ela está na rua e eu estou aqui no ônibus da escola, indo para a escola, né? Então, você veja, o que faz essa distinção, né? Para onde esses destinos nos jogam de maneira tão longe? Quer dizer, algo acontece na vida dessas pessoas que as conduzem para movimentos completamente diferentes, né? Então, assim, se nós nos colocarmos simplesmente como seres humanos que nascemos nus e morremos sem nada, somos todos iguais. Claro. Então, alguma coisa acontece nesse transcurso que não basta dizer que a nossa vida é resultado de escolhas. Não é também bem assim. Não é tão simples não assim. É tão simples assim, né? A vida não é feita de frases de Facebook, o que motivou essas escolhas? A vida não é feita de frases de Facebook, Exatamente. né? Então, assim, o que nós precisamos ter é um pouco mais de empatia no sentido exato da palavra. Deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. O que está fazendo essa pessoa gritar desse jeito? O que está fazendo essa pessoa a fazer este escândalo? Sim. Né? O que está fazendo essa pessoa se movimentar desse jeito? Deixa eu entrar na compreensão. Eu vou compreender. Compreender não justifica o ato, mas eu vou tentar compreender. A partir da compreensão, eu tentar me comunicar. Se mesmo assim a gente não conseguir, talvez o caso realmente seja de um tratamento psiquiátrico e de um internamento mais grave. Vai haver cura para esse caso? Talvez não. Talvez não. Talvez a coisa esteja tão instalada que não tenha cura. É um tratamento, né? Para que ela possa viver. Exato, para ela possa viver da melhor maneira possível. Isso. Não necessariamente de um jeito que a gente conceitua como normal. Exato. Sim. É o caminho, né? É o caminho para se chegar lá. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais. Nós temos aqui uns 9 minutinhos, para você dizer aquilo que você gostaria de ensinar a professores, a orientadores educacionais, a tutores, né, de escolas, que se defrontam com esse tipo de problema, e aos colegas também, né, aos jovens que estão com esses colegas. O que nós poderíamos ensinar a eles, despertar neles, deixar uma sementinha ali de mudança? O que eu tento sempre explicar, e mesmo quando eu recebo pessoas que têm problemas com pais ou com filhos que têm transtornos psicológicos, psiquiátricos, é que não entenda o comportamento do outro como direcionado para você. Porque se eu percebo aquele grito, aquela grossura, aquele estouro,
ou qualquer outro, ou aquela vitimização como algo, para mim, a minha reação vai ser pior. Ele está fazendo isso para me ofender. Né? Eu já ouvi mães dizendo, não, mas ele faz isso para me provocar. Se eu tomo isso como algo pessoal, direcionado para mim, a minha reação vai ser automática e reativa. Né? Eu vou reagir da pior maneira possível. Se um professor olha uma criança, ou mesmo um aluno, um adolescente, ou um adulto mesmo, não, ele está fazendo isso para atrapalhar a minha aula, vai ser a pior conduta possível. Mas se eu puder olhar dizendo, não, ele está fazendo isso porque ele não está bem. Tem algo nele que está disfuncional, que não está legal, aí eu posso compreender que ele está precisando de algum apoio. Porque assim, quem está num estado legal não precisa fazer nada disso. Não precisa. Não precisa gritar, não precisa atrapalhar a aula, não precisa cortar punho, não precisa parar de comer, não precisa comer demais, não precisa dar socos no professor. Não precisa socar o professor, não precisa desafiar a autoridade, né? Isso, aí é a oposição desafiadora. Isso, não precisa. Quem está bem não precisa. Quem está bem não precisa ter esse comportamento. Não quer dizer, como eu já ouvi, né? Ah, não, então o teu pai bate na tua mãe, por isso que você é assim. Não, gente, não é assim. As coisas não são lineares. É algo interno desta pessoa. Sim. Né? Sim. Nem é falta de fé, nem é porque não tem religião, nada disso. É algo interior. Às vezes nem a própria pessoa sabe traduzir o que está ruim. Sim, exatamente. Que o campo psíquico, às vezes, é muito difícil. Por isso as psicoterapias demoram. Né? Às vezes as queixas dos familiares, mas você vai naquela psicóloga e não melhora. As psicoterapias são longas porque nós precisamos conhecer muito, e às vezes conhecer coisas que nem a própria pessoa conhece de si. Sim, né? Sim. Então, assim, tentar não tomar como pessoal. Né? Ah, você está me olhando de cara feia, Leomar. Entendeu? se eu começo a interpretar assim, as coisas provocam reação. Exatamente. Né? É a reatividade imediata e eu vou tentar reagir conforme a minha interpretação do que aconteceu. Exatamente. É o achismo, né? É o achismo, né? O terrível achismo. E as instituições, então, precisam também aprender a trabalhar, né? Aceitar essas pessoas. Investir na psicoeducação. Porque elas têm direito, né? exatamente. Sim. Psicólogos, né? Principalmente no ensino básico, na educação básica, psicólogos nas escolas para atender as crianças, é tão importante. E nas instituições, né? Um olhar diferenciado para essas pessoas, mais humanizado. Eu acho que começa por aí. Dizem, mas isso é uma concepção muito romântica. Mas se não for por aí... Se não começar... Né? Nos próprios cursos de psicologia. Porque se a gente observar, nos cursos de psicologia, em geral, o foco é mais para organizações e para clínica. A psicologia educacional, ela é dada, mas não é muito enfatizada. Hoje nós estamos vendo que se nós não partirmos lá da educacional, da base, da raiz, nada muda. A psicoeducação, ela está sendo hoje, talvez o trabalho mais importante de todos nós, em todos os setores. Né? Desde ensinar a comer. Sim. Desde ensinar a comer. Mas tem muitos profissionais trabalhando nessa área da psicoeducação? A psicoeducação, por exemplo, dentro dessa área da alimentação, ela é considerada o primeiro passo para o resto. Né? Então, se eu recebo alguém para fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, a psicoeducação é o primeiro passo. Tá? Primeiro, eu tenho que entender o que é uma obesidade, para depois aceitar que eu preciso fazer uma cirurgia. Né? A psicoeducação, por exemplo, dentro de um transtorno ou de uma doença mental, ela também é o primeiro passo. Hoje tem grupos que trabalham, né? Com a psicoeducação de familiares e do próprio paciente. Porque se eu não entendo a doença que eu tenho, como é que eu vou lidar com ela? Sim. Né? Então, por exemplo, eu me lembro, eu trabalhei no serviço de transplante de medula do Hospital de Clínicas, né? O paciente, ele sabia o que era uma leucemia. Ele sabia qual era o sintoma da leucemia. Ele sabia como ver o exame de sangue dele para saber se a leucemia dele tinha voltado ou não. Então, a mesma coisa com qualquer doença mental. Eu tenho que saber quais os sinais da minha doença.
para sentir se eu estou deprimindo de volta. Sim. Né? Para saber pedir ajuda no momento em que minha depressão... Não, a minha depressão é com irritabilidade. Então, se eu estiver me irritando, eu já sei que eu tenho que procurar meu médico. Meu médico, não interessa se é psiquiatra ou não. Sim. Né? Aquele o responsável em que ele confia, né? Não só isso, é considerar o psiquiatra um médico, porque as pessoas tiraram a psiquiatria da medicina, né? É mesmo? Porque as pessoas, basicamente, elas... Eu adoro psiquiatra. Mas sabe, é como se psiquiatra não fosse médico, entende? Eles... Consideram loucos, né? Todo psiquiatra é louco, tem umas histórias exato, assim. Exato. É como se fosse e uma com outra isso categoria. deixam de se tratar, né? Deixam de se tratar. Isso é uma coisa que a gente sempre orienta os polos, né? Que estão atendendo os alunos nas cidades todas. Procurem com muito tato, com muito jeito, ver se você consegue com a família encaminhar esse aluno para a área de saúde. Sem preconceito. Sem preconceito, porque o nosso atendimento é educacional. Né? Então, nós fazemos as adaptações, todos os núcleos de inclusão trabalham assim, as adaptações, flexibilizações de âmbito educacional. Agora, nós não podemos exigir que o professor ou o tutor faça o papel de terapeuta, fique escutando o aluno horas a fio, né? Ou que fique à disposição do aluno, que alguns telefonam no meio da noite, coisas assim. Então, isso já não é atendimento educacional. Então, temos que separar. Mas o profissional da educação pode ajudar para esta pessoa ter vontade de se cuidar, de se tratar. Sim. Né? Sim, o autocuidado, é isso que você falou, o tratamento psicológico, psiquiátrico faz parte do autocuidado. Porque hoje nós estamos tendo também uma deturpação do autocuidado, né? Então, o autocuidado é no salão, autocuidado é cuidar dos dentes, autocuidado é fazer o cabelo, autocuidado é fazer uma lipo, mas se a cabeça estiver ruim, não é autocuidado? Não adianta nada fazer tudo isso. Então fica essa questão, né, das famílias também, né? Procurarem levar o seu familiar que não está bem para um atendimento sem preconceito. Sem preconceito. Né? Indo junto, se precisar. Sim, e sem preconceito, sem taxar o indivíduo disso, daquilo, acolhendo a pessoa, procurando entender a doença dela, sabendo que aquilo é sintoma da doença, não é vagabundice, não é preguiça, não é corpo mole, entende? Porque essas palavras, elas deturpam muito e fazem com que a pessoa desista. Claro. Exista. Ficam, se isolam, exatamente, né? Se separam. Simone, eu não tenho como agradecer a tua disponibilidade. Eu adorei que você pôde vir. Quando você me disse que podia, eu fiquei muito Espero feliz. ter correspondido com a expectativa de quem nos ouviu. Nossa, fico à disposição. Uma maravilha ouvir de você. Quem quiser. E esse não será o primeiro bate-papo nosso. Quero te convidar para outros. Prazer é todo meu. Eu deixo à vontade para você dar os seus contatos, quem quiser conversar com você. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama-se Comer Meditativo, que é o nome do meu livro. A minha página no Instagram também, eu tenho uma que é com o meu nome, né, Simone Marquezine, e o outro Comer Meditativo também. Então, com esse nome Comer Meditativo, vocês me acham bem fácil, é um nome facinho de achar. Facinho, é muito gostoso isso do Comer Meditativo. Ajuda muito a nossa saúde, né? Até porque o comer é uma das coisas que fica deturpado em muitos quadros emocionais, né? É um dos sinais vitais que acaba ficando. Um dos primeiros, né? É um dos nossos mais básicos, né? Ou para de comer, ou come demais, ou para de dormir, ou dorme demais. Então... Exatamente. Então, muito obrigada. Digo eu. Um bom feriado para você. Obrigada. A vocês que nos acompanharam e aqueles que nos assistirão posteriormente, porque esse programa fica disponível no YouTube e no Facebook, Rádio Ninter. Eu agradeço muito e aproveito para convidá-los para a próxima sexta-feira, neste mesmo horário, 16h30, para mais um programa Inclusão em Rede. Fiquem com Deus. Até lá. Bom feriadão para todos. Beijos. Tchau.